Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play e do canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Gustavo Ribeiro. Hoje eu estou aqui com o Carlos Berbet para a gente comentar sobre as notícias do último dia, sobre o nosso gigante da colina. Fábio Carille deu uma entrevista exclusiva para o GE, deu algumas declarações que a torcida olhou de certa forma estranha, né, Berbet? Fábio Carille falou que, a princípio, não tem necessidade de reforços e vê o Vasco brigando alto pelas três competições. Essa é a vontade dele. Você concorda com essa fala do Fábio Carille, Berbet? Fala, Gustavo. Bom dia, boa noite, ou até mesmo boa tarde, né? Dependendo do horário da galera da torcida vascaína aí que estiver nos assistindo. Tem aquele famoso ditado, né, cara? Às vezes, né, o que você quer, você não pode ter, né? Então, assim, com todo respeito ao Fábio Carille, é claro que ele vai dar essa declaração, mas teve uma outra fala dele que, para mim, pelo menos, foi contraditória, né? Que ele, como você falou, né? Ele quer as três competições. Algumas são possíveis, né? Principalmente as Copas, na minha visão, né? Porque por ser uma competição com caráter eliminatório, né? Mata-mata, os clubes, no caso, os times com o elenco teoricamente mais fraco, eles conseguem igualar na competitividade e tem, né, uma maior possibilidade, podemos dizer assim, de ir avançando de fase, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Vasco na última edição da Copa do Brasil, alcançando até as semifinais. Então, no geral é isso, a gente vai falar um pouco mais aí sobre as declarações do Carille na sequência do vídeo. Então, fiquem aí com a gente, é claro, para saber o que o nosso treinador falou e as nossas opiniões, obviamente. Cara, a gente começou falando sobre essa opção do Carille por dizer que quer lutar alto pelas três competições. Eu acho que isso parte muito de um elenco robusto, né, do Vasco, que possa contar com esse revezamento de jogadores. A gente sabe como que a temporada é desgastante, a questão física é muito importante. Eu acho que isso a gente já consegue engatar para o outro tema, né? A gente vai precisar do máximo de jogadores de alto nível e aí surgiu nos últimos dias, né, a sondagem do futebol da MLS pelo Maxime Domingues, o jogador suíço que chegou no ano passado, teve poucas oportunidades até aqui com a camisa do Vasco, só que Fábio Carille e a sua comissão conta com o jogador para o restante da temporada. Queria saber a sua opinião, Berbet. Você acha que o Vasco deveria contar com o Maxime ou você enxerga ele como um jogador negociável? Olha, Gustavo, eu acho que, assim, desde a chegada dele, no geral, ele teve poucas oportunidades. Também não acho que ele foi nada assim, como é que eu posso dizer, um jogador que teve um aproveitamento injusto, né? Até porque ele não aproveitou muito tanto as chances realmente que ele teve no Vasco, né? Se eu não me engano, ele marcou um gol, né, com assistência do Alex Teixeira na reta final do ano passado, mas no geral ele demonstrou muita intensidade, né? Teve alguns erros de passes bobos que não permitiram sequências das jogadas. Isso foi o que me deixou um pouco mais preocupado, mas assim, eu não avaliaria ainda a contratação do Maxime como negativa, até porque acho que a gente não teve tempo de ver muita coisa. Mas acho que ele poderia ter aproveitado mais as oportunidades. E além disso, cara, eu acho que no geral os treinadores que, né, tiveram ali no comando do Vasco, tanto o Rafael Paiva e aí depois o próprio Felipe, de forma interina, não aproveitaram corretamente o Maxime, né? Isso porque ele veio para o Vasco na segunda janela de transferências do ano passado como uma peça de reposição ao Adson. O próprio presidente Pedrinho disse isso, né? Mas a questão, cara, é que ele começou a jogar aberto, seja como meia ali, né, um meia direito ou até mesmo um ponta, somente em Portugal. Antes disso, ele era um meio-campista. Na verdade, não camisa 10 ali, característico, na verdade, um jogador motorzinho, sabe? Que faz aquela conexão, né? Ligação entre o meio-campo, ataque, puxa contra-ataque, muitas das vezes. Então, assim, eu pelo menos vejo mais o Maxime como um substituto ou com características semelhantes ao Paulinho do que propriamente ao Adson. Então, assim,
Nós temos alguns rumores, inclusive, né, de que não teve uma confirmação ainda de que o próprio jogador ou o Carille queria jogar, né, queria ser utilizado, no caso, o Maxime jogar no meio, e eu também vi alguns rumores aí de que o próprio Carille também queria aproveitá-lo no meio. Se realmente o Maxime pediu e o Carille quer utilizá-lo na ponta, para mim já é uma situação ali, uma decisão errada. Mas se o Maxime realmente, se for isso realmente que o Maxime pediu para jogar no meio, eu acho correto, né? Porque realmente o atleta ali ele tem que jogar onde se sente mais à vontade. Eu concordo, eu acho que o principal ponto quando a gente fala do Maxime é a posição que ele foi utilizado até aqui no Vasco, né? Eu acho que agora, já em março, né, alguns meses depois da vinda do Maxime, a gente consegue analisar que talvez o Vasco fez a interpretação errada, né? Ao trazer ele como esse reserva do Adson, né? Porque, para quem não se lembra, o Maxime veio assim que o Adson se lesionou e veio como essa peça de reposição, né? E teve poucas oportunidades naquela posição, não conseguiu se adaptar muito bem, mas eu acho meio contraditório, assim, porque eu não vejo muita lógica, porque o Maxime, nas primeiras partidas da temporada, ainda assim com o time alternativo, né, ele voltou um pouco antes, ele tinha mostrado um bom futebol. Então eu imaginei, a partir daquele momento, que ele teria sequência. E aí essa falta de sequência, muito se fala que foi dificuldade na adaptação do clima, e aí depois ele se afastou mesmo. Muitos jogos com o Maxime não é relacionado, né? A última questão que teve que parece que não foi muito bem vista internamente foi a ida dele na Sapucaí agora em meio ao Carnaval, mas ele já fazia muitos jogos que ele não estava sendo relacionado, não tinha sido relacionado no jogo naquele mesmo dia, né? Mas Contra o Flamengo. eu acho que o Maxime tem potencial para ajudar ao longo da temporada, assim. Acho que a gente viu pouco dele, eu acho que ele oscilou, mas mostrou coisas que potencial, que pode ajudar, sabe? Sim, Principalmente na acho que é um posição jogador dele de útil. meio-campista, né? Sim, acho que é um jogador útil, na minha opinião. E com relação a ele ir ou não a Sapucaí, pô, o cara não tá sendo relacionado, né, cara? Você quer o quê? Que o jogador também fique preso dentro de casa? Isso aí, cara, ele é um ser humano, né? Ele tá morando numa cidade muito interessante. Então, assim, ele provavelmente não está sendo relacionado por uma decisão do treinador. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar preso dentro de casa por conta disso? Não tem como, sabe? Não acho que foi um erro dele, pode até ter pegado mal por conta do timing, né? Até mesmo com o Payet. Acho que o jogador ele tem que saber, né, o cenário, o contexto em que ele está inserido, obviamente, mas não vejo como errado, não. Não, concordo com você em relação a isso. Agora, o próximo tema, né, para a gente finalizar o nosso vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Ao longo da semana aí, viralizou nas redes sociais. O torcedor vascaíno, no geral, tá falando muito sobre as competições sul-americanas, né? O Vasco voltando a uma competição internacional e tá analisando seus adversários, né? A gente acompanha nas redes sociais os torcedores opinando sobre os adversários e surgiu um vídeo das estruturas do Puerto Cabelo, né? Academia Puerto Cabelo, talvez o time ali dentro do nosso grupo que o torcedor menos conheça e chamou atenção, né, Berbet? Em comparação até ao próprio Vasco, né? Um clube centenário, conhecido internacionalmente, que talvez tenha uma estrutura até inferior ao do Puerto Dá Cabelo, um né? banho, dá um banho, dá um banho. O Porto Cabedelo dá um banho ali no Vasco, né, com relação à estrutura, né? Com todo respeito, acho que isso só mostra o quanto que a organização, né, ali, a administração do Vasco ficou tão defasada. Porque, assim, o futebol venezuelano realmente ainda não é, podemos dizer assim, uma referência dentro da América do Sul, mas vem crescendo, vem melhorando, né? A Venezuela aí teve um bom momento, a seleção, no caso, nas eliminatórias, mas está melhorando. O CV também deu um pouco de trabalho para o Corinthians ali na pré-Libertadores. Então, é isso, cara. Não é só o Brasil aí que está na América do Sul, não, meu parceiro. É aquilo. Tá todo mundo querendo se desenvolver, melhorar. Então, é isso. Aí então, tu vai deixar aí o vídeo para a galera assistir, para a galera acompanhar? Enquanto você está só falando, está circulando aí as imagens do centro de treinamento do Puerto Cabelo. Chama atenção, né, cara? Porque o clube, talvez o azarão que entra como um saco de porradas, né? A gente não consegue avaliar antes, né? Mas teoricamente seria esse clube, né? Com uma estrutura muito maneira, assim, que dá, como você disse, dá um banho no Vasco, né?
Sim, se eu fosse jogador do Porto Cabede, eu acho que eu ia querer morar lá dentro das estruturas do clube, sabe? Eu não ia nem comprar uma casa. Preferia economizar o dinheiro morando lá. Pô, tem tudo, cara. Tem sala de jogos, tem aquele brinquedo, né, de ficar arremessando, jogando basquete. Então, pô, gostei muito. E, pô, aquela piscina, então, ali, pô, com a vista pro mar, tá maluco? Que isso? Não tem coisa melhor. Não quero mais nada da minha vida. Mais alguma coisa para informarmos o torcedor vascaíno no dia de hoje, Berbert? Então, com relação a outra declaração do Carille, né? Até com relação ao que ele falou, que ele quer brigar por todas as competições, né? Ele disse que no momento ele acredita que não haja necessidade de reforços, né? De contratações. Eu vejo um pouco contraditória, tá? Essa primeira declaração dele querer brigar lá no alto pelas três e entender que não há necessidade de contratações. Eu acho que é só ele olhar um pouquinho para o lado ali, para o Inter, né? Que, na minha opinião, vem sendo um dos favoritos no início da temporada, né? Ali um pouco conservando o que foi o trabalho na última temporada, né? Principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, com uma arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, 16 jogos invictos. O Inter teve um pouco de dificuldade no começo, dessa temporada, até por conta também de você recuperar o ritmo ali, né, a intensidade. O Inter também sofreu bastante com crise de lesões, mas conseguiu retomar ali o bom desempenho, as boas atuações e, poxa, foi campeão invicto gaúcho e mesmo assim, mesmo com um bom time, se reforçou, né? Trouxe 3 jogadores aí, o Oscar Romero, que estava no Botafogo, para ser uma alternativa ao Alan Patrick, o próprio Juninho, o zagueiro também, e o Diego Rosa, que é um jogador que foi campeão mundial sub-17 e é uma revelação, inclusive, das categorias de base do arquirrival do Grêmio. Então, assim, o Inter, mesmo com um elenco muito interessante, ele se reforçou e vai ser um dos favoritos. O Vasco ainda tem algumas lacunas a mais. O próprio Inter entendeu que tinha algumas lacunas, né? Por exemplo, na zaga, até mesmo ali no ataque, nas pontas, trouxe o Carboneiro, né? Que acho um atacante muito interessante, começou muito bem a sua trajetória. Trouxe o Vitinho também, que estava no Bragantino. Então, assim, já era um time bom e ele trouxe mais opções, né? Deixou o time ainda mais qualificado, conseguiu preencher as maiorias das suas lacunas, o Inter, um pouco semelhante ali ao Vasco também, que teve as suas lacunas, e a questão é que o Vasco não conseguiu preencher todas essas lacunas. O Inter já teve um trabalho um pouco melhor e já tendo ali um elenco também superior em questão de qualidade técnica. Então, assim, eu vejo pelo menos essa declaração do Carille um pouco contraditória, a primeira dele com relação a querer sonhar, né, a ser ambicioso nessas 3 competições, no caso no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. E claro, eu queria saber de você também, Gustavo, e a galera aí que também está nos acompanhando, deixando aí os seus comentários, tanto sobre o Maxime, essa primeira declaração do Carille. Eu acho que todo torcedor, né, quer ser competitivo, quer sonhar pelo menos, ou chegar longe, independente da competição. E queria que vocês fizessem um comparativo também, a galera que está nos assistindo, sobre essas 2 respostas do Carille, se vocês acham realmente contraditórias ou não. Cara, muito bem lembrado dessa declaração do Carille. Eu ia deixar passar batido, né? A declaração que mais deu o que falar. Vou ser sincero contigo, eu tenho a percepção que ele não acredita nisso. Porque a gente pode já comparar com uma outra situação do Carille, né? Que foi em relação aos pontas. Que internamente ficava muito claro da necessidade do Vasco dos pontas e chegava na hora das coletivas e ele dizia que tinha que dar um jeito, que o trabalho dele como treinador era achar alternativas. Eu acredito que nessa questão dos reforços ele também tenta repetir essa estratégia, né? De na frente das câmeras falar uma coisa, tentando talvez tirar a pressão da diretoria, que é a responsável pelos reforços, e internamente fica muito claro da necessidade do Vasco em algumas posições pontuais, assim. Eu digo principalmente como reserva do Verratti, isso que a gente já vem repetindo há alguns meses. E eu acho que dificilmente o Carille não consegue enxergar também essa lacuna. Eu acho que ele está repetindo essa estratégia que ele usou assim
a primeiro momento ali no Campeonato Carioca sobre os pontas, agora no time como um geral, né? Falando que não precisa de reforço, mas internamente ele sabe que precisa. Eu acho que ele tenta isso, tirar um pouco da pressão da diretoria. E aí, comenta, rapaziada, o que vocês acham sobre essas declarações do Carille, como o Berbet falou, sobre a questão do Maxime, e falar também o que vocês acharam da estrutura do Puerto Cabelo. Mais alguma coisa, Berbet, ou podemos nos despedir no dia de hoje? Então, só vou dar um pouco mais da minha opinião com relação às lacunas, né? Eu, por exemplo, acho que o Vasco, pelo menos, teria que buscar mais um zagueiro, né? Se pudesse, é claro, na janela doméstica, mas é complicado, né? Porque tem essa limitação de você só buscar jogadores dentro do Brasil. Então, pelo menos, eu acho que você precisaria trazer mais um zagueiro. Acho que talvez o Vasco vai fazer isso com o Balbuena no meio do ano, né? Por conta desse padrão de tentar, né, insistir em jogadores que já foram alvos em outras janelas. Um lateral esquerdo, principalmente com a saída do Leandrinho, acho que o Vasco já percebeu isso, né, pelas notícias aí que saíram de outros colegas da imprensa, de que o Vasco estaria de olho, né, no mercado, monitorando por um lateral esquerdo. Então, acho que o Vasco percebeu que errou em duas ocasiões, tanto na liberação do Leandrinho e a renovação por 2 anos com o Vitor Luiz, um camisa 5, né, um primeiro volante ali, teoricamente, um pouco mais completo, que tenha intensidade, desarme bem e tem uma qualidade no passe, e esse reserva aí, barra jogador que consiga competir pela titularidade com o Verratti, né, para dar, no caso, essa variação tática, né, e até mesmo variação de jogadas. E, novamente, cara, sobre o Carille ali, eu entendo, acho que todo mundo entende, né, a ausência dos pontas, que é uma carência, né, era uma carência, na verdade, desde a última temporada, principalmente do segundo semestre, e por ser a peças essenciais ali para o estilo de jogo, né, que o Carille entende como ideal, quer propor, mas, na minha opinião, pelo que o Vasco tem de elenco, não é assim péssimo, sabe? Na minha visão, eu acho que o Vasco poderia estar jogando muito melhor. No caso, eu ainda não identifico uma evolução no time, um padrão tático, por exemplo, nem uma variação tática e nem mesmo uma variação de jogadas, né? O Vasco é aquilo, ele se apoia muito na mesma jogada desde ali de 2023, né? No começo, até mesmo com o Barbieri, principalmente abusando dos cruzamentos para a área que foram potencializados com a chegada do Verratti a partir do segundo semestre de 2023. Concordo, cara. Pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal, nos dois canais, né? MC Vasco Play e no canal Mário Coelho Vasco. E até a próxima, né?